Na hora do jantar, uma viatura da polícia local veio buscar o William. Antes de entrar algemado no carro, ele virou-se para nós e fez a última pergunta. De que maldito país vocês são, afinal? Do Brasil, respondi. Brasil? Ele pensou durante alguns segundos e depois respondeu. Ah, sim, terra de índios e negro selvagem, não é? Debochou e em seguida falou. Agora entendo porque vocês estão do lado desses macacos. Finalizou dando-nos as costas. Você ainda tem muito que aprender, garoto, rebateu o papai, enquanto William era empurrado para dentro do camburão por dois guardas da cor que ele tanto odiava. Deixe-o para lá, disse o diretor. Vai passar uma boa temporada na cadeia, e isso talvez faça-o mudar de opinião. Esses racistas precisam compreender que os negros têm o direito de viver em liberdade, finalizou. E em seguida, o diretor, com grande orgulho, passou a falar sobre os propósitos da Escola Técnica de Agricultura, enquanto nos mostrava suas modestas dependências. E aí, galera do sexto ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Bacana, né? Eu estava aqui lendo o início do capítulo 24, que eu pedi para que vocês fizessem a leitura em casa do nosso livro Kalahari, uma aventura no deserto africano. Está muito boa a leitura desse livro, nós estamos conhecendo um pouco mais sobre essa cultura africana, nós estamos falando sobre esses personagens e cada vez que nós lemos capítulos e seguindo lendo os capítulos, nós vamos aprendendo mais e nós temos vontade de ler ainda mais. Espero que você esteja gostando, então senta aí no sofá da sua casa, presta atenção porque nós estamos começando mais uma aula. E hoje nós vamos falar um pouco sobre leitura, a importância de ler. Por que é importante ler? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Por que será que é importante ler, tá? E a gente vai trazer algumas discussões bacanas e, óbvio, trazer resumo dos capítulos que eu pedi para que vocês fizessem a leitura. Então, nós vamos lá falar um pouco sobre o texto, falar um pouco sobre o capítulo, um pouco sobre leitura. Então, vamos lá. Kalahari, uma aventura no deserto africano. Então, primeira coisa que eu queria trazer hoje como discussão é sobre o hábito de ler, né? Na última aula nós falamos sobre a literatura e dentro da perspectiva da literatura falei um pouco que era importante o ato de ler estar presente diariamente nas nossas vidas. Então agora nós vamos falar um pouco sobre isso. Aqui eu começo a minha aula trazendo uma imagem da evolução da leitura na vida do homem, tá? Então a gente consegue perceber aqui várias etapas e nós finalizamos com as duas últimas etapas, que é justamente o homem com o livro, como eu fiz no início da aula, a leitura desse livro, e o homem já utilizando de meios da tecnologia. Então nós estamos vendo que a tecnologia ela está sendo usada em favor da leitura, e isso é muito importante. Então você que está em casa, você que não tem um livro físico, mas você pode ter um livro online, você pode estar lendo e você com certeza vai aprender muito mais com essa leitura. Então, dando consequência à nossa aula. Então eu começo falando sobre a importância da leitura em nossas vidas. Por que a leitura é importante? Para a minha pessoa, para a sua pessoa, para os seus pais, para os seus irmãos, para todas as pessoas. Por que a leitura é importante? Olha aqui. A leitura é determinante e de grande relevância para a aprendizagem do ser humano. Olha que interessante. Através da leitura, ela vai trazer uma grande relevância para o aprendizado do ser humano. Então, eu percebo que a leitura ela é determinante. O que é determinante? É justamente, ela é a mola aonde vai fazer com que eu e você possamos aprender um pouco mais, tá? A aprendizagem possa chegar até a minha pessoa. Pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário. Olha aqui. Obter conhecimento. Mais uma. Dinamizar o raciocínio e a interpretação. Então, tudo isso faz parte da importância do ato de ler. Quando eu leio, eu consigo estar inserido em todos esses aspectos. Ou seja, vai enriquecer o meu vocabulário,
eu vou obter conhecimento, vai dinamizar, eu vou ter um raciocínio rápido e eu vou conseguir trabalhar a interpretação. Ainda mais o texto vai dizer, saber ler e compreender o que os outros dizem nos torna racionais. O que ele está falando sobre isso? Que quando eu leio, quando o outro lê, a partir daí gera-se comunicação, né? Através de conhecimento. Vamos um pouquinho para frente para a gente compreender sobre a importância do ato de ler. Aí você está perguntando, professor, o que tem, que relação poderíamos encontrar justamente com o ato de ler com a literatura? Tudo. Nós estamos iniciando hoje falando sobre o ato de ler para darmos sequência à nossa leitura do nosso livro, tá? Então hoje eu trouxe isso para que a gente possa compreender um pouco mais por que é importante ler. Porque além de ler, você vai compreender. E uma vez compreendendo, você vai conseguir pensar sobre aquele assunto, tá? Vamos lá. Tanto a leitura quanto a escrita, aqui fala de 2 pontos. A leitura e fala da escrita. São práticas sociais. Olha que interessante. De suma importância para o desenvolvimento da cognição humana. Ou seja, para que eu e você possamos evoluir, para que eu e você possamos crescer, né? Para que eu e você possamos avançar, para que o conhecimento possa ser uma ferramenta que esteja sempre conosco ali do nosso lado. Ambos proporcionam o desenvolvimento do intelecto, olha aí, sendo desenvolvido, e da imaginação, tá? Ou seja, lembra que nas aulas anteriores eu falei para vocês que toda vez que nós estamos lendo um livro, é como se nós estivéssemos entrando na história. Então, quando nós estamos lendo Kalahari, eu e você temos a ideia que nós estamos lá no deserto, estamos na África, junto com os personagens, Edu e o seu pai, né? E o John Paul, e nós estamos com eles, esses personagens, por quê? Porque nós temos a capacidade de utilizarmos a imaginação quando nós temos essa dinamicidade da leitura, tá? Bom, eu trago aqui para que você possa ter uma compreensão como é no Brasil em relação à leitura, tá? Professor, então nós estamos agora compreendendo um pouco sobre, no Brasil, o nível de leitura em que as pessoas têm. Isso, nós vamos entender um pouco sobre isso. Então vamos lá. Porcentagem de leitores em relação ao total de população por região. Você não está tendo aula de geografia. Nós estamos apenas trazendo para você uma ideia de quanto as pessoas têm um hábito de ler, né? Em números. Então vamos lá. Aqui nós temos a região Nordeste, que tem 51%. Olha que interessante, né? E nós temos aqui o Sudeste com 50%, o Sul com 43%, Centro-Oeste com 53% e o Norte com 47%. Média do Brasil, 50% da população regional é formada por leitores. Então 50% de 100%, 50% são pessoas que estão lendo. Olha que interessante. Então, como é que acontece esse despertar da leitura? É justamente você começando essa prática, você vai lá ler o primeiro livro, depois você vai pesquisando outro livro, você vai se interessando pelo segundo e assim você dá sequência na sua leitura. É o que nós estamos fazendo. O interessante é explorar o mundo da literatura. Pegou o livro, lê o livro, vê os personagens, vai pesquisando, vai fazendo resumo, vai analisando, para um pouquinho, volta novamente o texto se não entendeu, e aí sim você vai conseguir ter uma compreensão fantástica sobre esse mundo da literatura. Então vamos lá, legenda por região. Vermelho, né? A gente vai conseguir compreender que está abaixo da média. Então quem está abaixo da média? O Norte e a região Sul, tá? Na média, quem está na média? Na média está o Sudeste, né? A média do Sudeste. Então está aqui, o Sudeste está na média. Acima da média. Quem está acima da média? Isso merece uma salva de palmas, porque nós estamos acima da média. Mas é necessário ainda continuar, né? É necessário que eu e você possamos ler outros livros e, além de ler esses livros, conseguir ter uma interpretação bacana sobre eles. Então, quem está acima da média aqui, no nosso mapa, nós temos a região Nordeste. Olha que bacana, né? E nós temos, em primeiro lugar, Centro-Oeste. Então está aí para que você possa compreender um pouco sobre o mapa em relação à leitura no país. Gostou?
Pois é, então você está inserido nesse contexto, né? Você já está junto conosco, fazendo parte dessa estatística, desses números que são apresentados nesse mapa em relação à leitura no Brasil. Mas nós podemos melhorar, né? Como essa melhora? Lendo outros livros, né? Não esperando só pelo professor para trazer o livro de literatura. Você pode ter outros livros e com certeza isso vai ser bacana para vocês. Vamos lá, dando continuidade. Então aqui traz ainda a pesquisa que vai falar sobre a quantidade de livros. Estudos apontam que no Brasil a média de leitura dos brasileiros é de um livro por ano. Então isso está baixo, né? Se passar um ano inteiro e ler um livro. Esse dado nos deixa numa das posições baixas em relação a outros países da América Latina. Por exemplo, na Argentina, lá a média anual é de 12 livros por habitantes. Tá? Então há aí um isolamento grandioso, né? A corrida já está bem na frente. Um livro para 12 livros, né? Mas a gente pode correr para melhorar isso, tá? Então, por que você está trazendo isso, professor? Para que a gente possa acordar e compreender como é importante ler, né? Que a leitura, ela enobrece o homem. A leitura, ela consegue dar um significado mais amplo para o homem. E, além disso, nos traz conhecimento, tá? Conhecimento para discussões, conhecimento para você propriamente, conhecimento para repassar para outras pessoas. Bom, vamos lá. O que nos possibilita a leitura? O que a leitura vai te possibilitar? O que a leitura pode possibilitar o professor Jairo? Diz o seguinte: o repertório e o vocabulário são ampliados com a leitura. Então, vai ampliar o meu repertório, a forma como eu vou falar. Se eu leio, eu vou falar com vocabulário bom, eu vou escrever de uma forma que as pessoas vão compreender. Tá? Ler amplia as referências do leitor, modulando sua maneira de pensar e agir, além de aprimorar seu raciocínio. Olha que interessante. Eu vou até grifar para que você nunca esqueça disso que eu estou falando. Ler amplia as referências. Ou seja, vai ampliando a tua área de atuação. Ou através de quê? Através, justamente ele vai colocando da maneira de pensar, olha aqui, a maneira de agir e além de aprimorar o seu raciocínio. No início da aula, eu comecei lendo o capítulo. E eu sei que em casa vocês já conseguiram compreender o que eu estava lendo. Por quê? Porque a turma do 6º ano está acompanhando o professor Jairo na leitura do livro Kalahari. Dando sequência, que nós já temos essa compreensão sobre o que nos possibilita a leitura. Então vamos lá, avançando sobre a nossa aula hoje. A leitura possibilita que os pequenos conheçam palavras novas, aprimorem a gramática e entendam a norma padrão da língua portuguesa. Olha como vai estimular. Uma coisa vai puxar na outra. Então, se você lê os livros paradidáticos ou outros livros dentro da perspectiva aqui da minha aula de literatura, vai contribuir lá na aula de português. Ok? Continuando. Qual é o objetivo da leitura? Segundo estudiosos, existem 3 objetivos distintos para compreender a importância do hábito de ler. Vamos lá. Através da leitura realizada com prazer. O que é ler com prazer? É você gostar daquilo que você começou a ler, tá? É justamente o que nós estamos fazendo com esse livro. Eu vi alguns depoimentos em sala de aula de alunos que estavam gostando dessa leitura. Ela era prazerosa, porque você estava conseguindo, em um único livro, trabalhar vários temas transversais. Como, por exemplo, você está trabalhando a cultura afro, né? Em todas as aulas eu faço uma referência a isso, entre outras questões que você consegue perceber no livro Kalahari. Vamos lá. Outra coisa que é possível desenvolver, a imaginação. Desde o início da aula, é uma palavra que está presente aqui, que é a imaginação. Outro ponto que nós percebemos no livro, embreando no mundo da imaginação, desenvolvendo a escuta, você começa a ouvir. Eu acredito que quando eu comecei a aula lendo o livro, você ficou em casa, quietinho, sentado aí, ouvindo o que eu estava lendo. Tá? Enriquecendo o vocabulário, olha quantas coisas a leitura vai nos proporcionar, envolvendo linguagens diferenciadas. Bacana? Você está acompanhando? Você está conseguindo entender? Hoje nós estamos falando sobre leitura, a importância da leitura no contexto literário. Tá? Dando sequência à nossa aula.
Bom, nós vamos agora entrar propriamente no livro, tá? Esse livro que você está acompanhando comigo, que é o Kalahari, você vai agora trazer o seu livro, pega o seu marca-texto e você vai agora marcando os pontos estratégicos importantes que existem no livro. Lembra que eu falei agora há pouco que no livro nós vamos conseguir destacar pontos que são importantes, né, na leitura. Então vamos lá. Pontos temáticos encontrados no livro Kalahari. Luta contra a segregação racial. Percebam que durante todo o livro ele vai estar fazendo referência a essa relação com o negro, e o capítulo que eu li hoje, o início, fala justamente sobre isso, o preconceito. E é óbvio que lá nessa relação entra o Brasil fortemente nessa discussão. Então vamos lá. Luta contra a segregação racial. Lembrando que nos nossos primeiros encontros com esse livro, eu apresentei para vocês quem era Nelson Mandela e pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre a biografia do ex-presidente Nelson Mandela, e vocês fizeram, e em sala nós trouxemos uma discussão bacana sobre esse ícone africano, né? Nelson Mandela. Então vamos lá. O que é a segregação, já que eu coloquei como ponto temático do livro? Vamos lá entender. A segregação racial é um processo de discriminação entre pessoas pelas suas características étnicas serem entendidas como raça e que leva a um afastamento social dos grupos sociais. Então, professor, você traz um destaque dizendo que isso está no livro. Sim, essa discussão ela vai perpassar todo o livro, e eu e você podemos comprovar nos capítulos seguintes, né? E aí você vai conseguir perceber justamente todo esse desenrolar da história, uma África onde traz sobre o seu povo um preconceito grandioso. E aí vai respingar no Brasil justamente nesses capítulos. Então nós temos aqui a ideia. Pontos temáticos que eu encontrei no livro é a segregação racial, que é esse processo de discriminação entre pessoas pelas suas características étnicas, né? E aqui no caso a gente está falando da raça, e também faz um afastamento social dos grupos, ou seja, brancos de um lado, negros de outro lado. Não há uma unificação desses grupos. É isso que acontece nesse processo de segregação racial. Continuando falando sobre esse ponto de destaque, a segregação racial pode ser diferente, justificativa, mas está sempre permeada de algum tipo de discriminação e tem consequências para além da raça, impactando nos grupos sociais e indivíduos de forma econômica e politicamente, e também em fatores psicológicos. Olha aí como isso é forte, tá? E a gente tem que lutar contra isso. Educacionais e de acessibilidade. A discriminação racial é a segregação racial. As duas levam a diferentes formas de desigualdade social e tipo de opressão. Então, alguém que passa por esse processo aqui, discriminação racial e segregação racial, vai sofrer um pouco de opressão social e também uma opressão psicológica. Sabe por que nós sabemos essas informações? Porque nós lemos o livro Kalahari e ele faz justamente nas suas linhas uma abordagem sobre esse tema. Gostou? Bacana, né? Esse é um dos pontos que o professor Jair trouxe para a discussão em nossa aula. Vamos dar sequência à nossa aula de literatura. Estamos quase no final, mas enquanto isso ainda tem alguns assuntos para discutir. Outro ponto temático que eu encontrei no livro, inclusão social. Olha aqui, inclusão social dos bosquimanos na agricultura. Então, no livro vai trazer uma discussão que é interessante. O governo quer que eles parem de caçar e eles consigam produzir, né? Vai interferir um pouco na cultura. Preconceito racial histórico com a cultura brasileira, nós vamos também perceber lá. A relação da cultura do Brasil e África do Sul em relação à história do negro, ok? Nós vamos perceber isso, né? Existe isso dentro do livro, tá? Agora nós vamos trazer para vocês o resumo dos capítulos que eu pedi para que vocês fizessem a leitura em casa. Vamos lá. Capítulo 24 diz o seguinte, alguns pontos que eu pontuei para vocês. Então vamos lá.
Primeira coisa, capítulo 24. Uma viatura da polícia local veio buscar William. Correto isso? Isso. Lá no capítulo, você consegue perceber, foi o início onde eu trouxe a leitura, e aí ele vai justamente fazer algumas perguntas, o William, que é justamente um personagem que estava junto com outros, né, para justamente tentar promover uma desordem no que diz respeito ao ex-presidente Nelson Mandela, né, na África. Então vamos lá. William perguntou a Duda e seu pai de qual país eles eram. William foi preconceituoso ao falar sobre o Brasil, dizendo terra de índios e negros selvagens, né? Olha aí o racismo, olha o preconceito chegando num personagem. Então, parabenizo o autor da obra, né? A gente faz sempre um destaque para o Rogério Andrade Barbosa, um destaque para ele, parabenizando por essa capacidade de colocar elementos na sua obra, abordando essas questões de preconceito racial. Isso é fantástico. Em pleno século XXI é interessante que ainda eu e você possamos discutir sobre esse assunto, porque é inadmissível isso, né? Então a gente tem que discutir e questionar. Por isso que a leitura vai nos proporcionar isso, oportunidades de conhecimento e de discussão sobre vários assuntos. Vamos lá. Entendendo agora o capítulo 25. Vamos lá. Pai de Duda foi convidado junto com todos para um jantar de honra com Nelson Mandela pela fidelidade, por todo o trabalho que eles fizeram, né, entregando de fato os terroristas e não deixando que acontecesse um crime. Eles ficaram felizes e pensando na grande festa, até o tipo de roupa foi um dos diálogos entre eles. Interessante, né? Eles buscam isso, eles discutem lá para ir para aquela grande festa. Capítulo 26. Foram recepcionados como convidados de honra no banquete oferecido pelo ex-presidente africano. Lá nesse jantar, eles receberam uma condecoração, seguido de um abraço e um aperto de mão, agradecido por Nelson Mandela. Então eles foram lá receber essa condecoração, né, por serem homens bravos, valentes e respeitando a cultura e os grandes nomes da política africana. Bom, agora vamos para o capítulo 27, aqui o capítulo 28. O pai de Edu falou sobre a retomada das gravações com apoio do governo. O governo foi lá, os representantes, e disseram que eles poderiam continuar com as gravações. Os brasileiros se depararam com crianças em situação de rua na cidade. Eles começaram a perceber que tinham ali algumas crianças que eram pedintes naquela localidade. Os jornais de televisão brasileira haviam noticiado as aventuras em Kalahari. O que aconteceu? O Brasil já estava sabendo. A família no Brasil estava preocupada com o pai e filho que ainda estavam na África do Sul. Completando aí, eles retornaram a ligação e explicaram que todos estavam bem. Capítulo 29. Vamos lá. Um funcionário do governo esperava os brasileiros na entrada do hotel. Eles eram responsáveis pelos parques, tá? Todos decolaram em um helicóptero e passaram a observar a região árida do deserto. Uma vegetação característica coberta com arbustos e baixos e árvores espinhosas. Então eles foram lá, receberam Duda e seu pai, junto com seu amigo o John Power, que foram juntos sobrevoar as terras africanas. Tá? Nós vamos parando por aí, porque tem outros capítulos que você vai se envolver com a leitura. Quero agradecer a participação de vocês, um forte abraço. Eu, professor Jairo, estarei na próxima aula aqui discutindo sobre a literatura, porque o mundo da literatura é algo mágico, é algo interessante. Leia e aprenda muito sobre o mundo. Valeu!